União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Falar um pouquinho de depressão puerperal, depressão pós-parto, é falar de uma mãe que acaba assumindo um novo papel social, cultural, né, que tem outras responsabilidades, geralmente, e no momento em que se espera que essa mulher esteja feliz, comemorando, esteja cuidando, esteja estabelecendo um vínculo afetivo com esse bebê, muitas vezes ela não consegue estabelecer esse vínculo porque ela não está bem. E entender isso é fundamental do ponto de vista não só médico, mas do ponto de vista social, entender que uma mãe deprimida, ela não vai conseguir prestar o mesmo cuidado, a mesma assistência, que não vai conseguir formar o que a gente chama a dia de mãe-bebê, não vai ser tão satisfatória do que uma mãe que não está deprimida. E muitas vezes a sociedade, por não entender essa tristeza, essa angústia, esse sofrimento psíquico, acaba levando essa mãe a um sofrimento ainda maior, que é a cobrança. Você era para estar feliz agora, como é que você não quer cuidar do seu filho? Por que é que você não consegue cuidar? E muitas vezes a gente acaba observando na nossa clínica que essas pacientes evoluem com o agravamento do quadro, por conta de cobranças e demandas sociais, por uma falta de compreensão, inclusive de nós que somos técnicos de saúde mental, técnicos da assistência, da atenção primária, da rede cegonha, de qualquer rede de assistência que presta cuidado em saúde mental, né? Então, assim, entre as doenças psiquiátricas, a gente tem que a depressão, nessa fase puerperal, tem uma alta prevalência, certo? A gente é importante entender alguns fenômenos, que cerca de 50% das gravidezes, elas não são planejadas. Então, isso já é um fator de risco para desenvolver uma depressão puerperal. Imagine uma mulher que não tem um plano, que estava no meio de uma produção acadêmica, numa produção laboral, e de repente descobre que está grávida. E é importante nesse momento que o acolhimento, tanto familiar como social, e como nosso, enquanto equipe, seja no sentido de entender que não era planejado, mas elaborar junto com essa mãe que se torne desejado. Então, duas coisas bem diferentes. Uma coisa é ter planos para ter aquela gravidez, mas a partir do momento que essa mulher engravida, mesmo que não estava planejado, a gente pode ajudar a fazer uma construção de que isso se torne algo do seu desejo. Isso é fundamental que nós, enquanto pessoas que vamos escutar essa gestante no primeiro atendimento, muitas vezes lá na atenção primária, certo? Então é fundamental que a gente consiga elaborar isso. Entender que cerca de 35% das gestantes, durante a gravidez, elas vão precisar ou vão estar fazendo uso de alguma substância que é algum psicofármaco, certo? Isso por conta de diversas contingências, desde síndromes ansiosas, desde aquela gestante, aquela mulher que já tinha um transtorno mental de base e engravidou e não tem condições de ser suspenso o uso desse psicofármaco, certo? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E os objetivos e desafios é que a gente consiga diagnosticar, porque quando a gente não diagnostica e fica imaginando e falando clichês, que seja forte, você está num momento bom, você está num momento de realização para toda mulher, por que você está triste? A gente acaba não ajudando, não sendo um escuta que seja producente, é apenas um escuta, certo? A gente tem, do ponto de vista psiquiátrico, pensar numa escolha de um tratamento, de uma abordagem farmacológica, de um grupo terapêutico, certo? De pensar nessa usuária, nessa paciente, como uma pessoa, um sujeito que precisa, além de ser ouvido, de ser incluído dentro de um grupo onde outras pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento possam compartilhar como é que estão resolvendo essa angústia, né? Então é fundamental que a gente pense, às vezes, dentro de um serviço terciário como é o nosso, Hospital Universitário, pensar em montar, elaborar um grupo terapêutico para puérperas que têm depressão, certo? Porque ela vai perceber, não, isso não está acontecendo só comigo, então ela tem uma coisa que é chamada empatia. Ela vê no outro algo que também ela está vivenciando, certo?
A gente tem que pensar do ponto de vista farmacológico, que essa gestante ela vai estar amamentando, então a gente tem que pensar em escolher um medicamento que seja seguro para a amamentação, porque a gente deve evitar ao máximo que, como se fazia antigamente, está em depressão puerperal, não fica aos seus cuidados do bebê, não amamenta, e é exatamente o contrário. Na recuperação dessa depressão puerperal, é fundamental que esse vínculo mãe-filho seja fortalecido, ao invés de ser distanciado, como algumas vezes acontece, certo? A gente tem 3 síndromes puerperais que são bem comuns. A gente tem o blues puerperal, ou maternity blues, certo? Que é a disforia puerperal. Quase 85% das mulheres no período puerperal de 2 a 5 dias tem essa disforia puerperal. Imagina, é uma adaptação muito grande, é uma alteração hormonal, biológica muito grande, certo? Para a mulher. Então a mulher se sente irritada, ela tem alteração do ciclo do sono, ela pode ficar com afeto mais lábil, chorando sem nenhum motivo, certo? Ela pode se sentir muito angustiada. Então, essas coisas podem acontecer e não necessariamente isso se caracteriza como um transtorno psiquiátrico. A gente tem que entender e diferenciar que o blues puerperal, ela acontece mais ou menos nos primeiros dias após o parto. Então, a gente vai atender na prática clínica em maternidade, quem atende maternidade, quem faz acompanhamento de puericultura, a mãe, na primeira consulta de 7 dias, de repente num blues puerperal, no maternity blues, mas não necessariamente com depressão puerperal. Quando a gente for pensar em depressão puerperal, a gente pensa num quadro psíquico que se inicia mais ou menos a partir da 4ª semana depois do parto. Então, pela temporalidade, é importante a gente entender que são 2 condições distintas, certo? Por sua vez, uma outra condição que a gente não vai discutir, eu só estou falando superficialmente, é a psicose puerperal, que é um quadro bem mais grave, certo? Que acontece geralmente na primeira semana de puerpério. E na psicose puerperal a gente tem características de delírios, alucinações, comportamento desorganizado, certo? E nesses quadros é fundamental que a gente tenha uma rede de assistência que preste uma assistência integral. Então, muitas vezes a gente vive na ambivalência de que a maternidade tem que encaminhar essa gestante para um hospital psiquiátrico. Não, a gente tem que ter uma estrutura dentro da nossa maternidade, seja na maternidade municipal, estadual, federal, como é a nossa, para prestar uma assistência integral a essa puérpera que evoluiu com psicose puerperal, certo? Então, assim, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o blues puerperal, porque eu acho que é importante para a gente fazer um diagnóstico diferencial e não incluir todo mundo como se fosse depressão puerperal, certo? Geralmente, o blues puerperal ele acontece na maioria das gestantes, então se eu for aplicar um questionário ou fazer uma entrevista para uma puérpera na primeira semana, ela pode fechar critério para depressão? Pode. Pode fechar critério para ansiedade? Pode, mas isso é uma coisa muito comum, cerca de quase 90% das gestantes no período pós-parto vão evoluir com blues puerperal. E esse início tem uma duração mais ou menos ao redor de 2 semanas e através de mecanismos de resiliência, através de mecanismos de suporte familiar, tem uma escuta da família, tem uma colaboração da família no sentido de compartilhar o cuidado. Então, muitas vezes a mulher que tem o primeiro filho, por exemplo, ela é submetida a ter que ficar acordada e não tem um companheiro, às vezes, que compartilhe desse cuidado. Então, culturalmente, a gente vive numa região que tem muita função materna de ajudar, de cuidar do resguardo, como a gente ouve muito assim, no Nordeste inteiro, de ter alguém que vai ser responsável por cuidar desse resguardo, isso é uma medida preventiva de elaboração melhor desse início da maternagem, certo? Então, os sintomas do blues puerperal vão desde de euforia, a mulher pode ficar muito mais com energia, com muitos planos, ela pode ficar irritada, ela pode ter insônia, é muito comum ter labilidade afetiva, é aquela dificuldade de amamentar que toda mãe vai ter no início, porque amamentar, ao longo da amamentação, a mulher começa a reconhecer que é muito prazeroso, mas no início dói. Então, assim, a gente escuta muitas mães falando isso, dói, é difícil, então não é uma coisa como todo mundo... a gente incentiva, e eu acho que é fundamental a amamentação, o aleitamento materno exclusivo,
e a amamentação pelo maior tempo possível, mas é importante que a gente dê escuta para essa mãe que está tendo dificuldades nisso, certo? Nessa questão da amamentação. Então, ela pode ter choro fácil, ela pode exacerbar os sintomas ansiosos, ela pode ficar com preocupações excessivas, desproporcionais em relação a diversos fatos. Então, ela já era uma mãe que era tensa, então ela pode checar várias vezes. Então, é aquela mãe que vai lá na beira do berço, bota o ouvido para ver se a criança está respirando, acorda mesmo quando o bebê não está acordado. Então, ela tinha um horário para repousar, mas ela não consegue dormir porque ela está preocupada. Não, existe morte súbita e vai que acontece alguma coisa com o meu filho. Então, essa preocupação exagerada pode acontecer no blues puerperal, certo? Pode ter muita irritabilidade, dificuldades de concentração. E dentro dessas primeiras semanas da maternagem, do pós-parto, é fundamental entender que, além da restrição do sono, que a mãe vai dormir menos porque o bebê está se acomodando ainda na questão de conciliar o sono, vigília. Então, a gente tem que ficar atento a isso e entender que isso pode acontecer, que geralmente acontece com a maioria das puérperas. E a gente tem que entender que isso é um distúrbio neurobioquímico e neurobiológico, no sentido de que, imagine uma mulher que estava com doses elevadíssimas de progesterona e estradiol, e um dia depois, ela não tem mais aquela dose. De repente, o estradiol, principalmente o estradiol, tem vários estudos que mostram que tem um efeito protetor muito forte para a mulher. Então, não é à toa que o puerpério e o período de entrar na menopausa, no climatério, são fases mais críticas de desenvolvimento de transtornos mentais, porque cai estradiol e cai progesterona. Então, seriam momentos onde a mulher estaria mais suscetível a desenvolver transtornos ansiosos, de humor, certo? Então, é importante ficar atento a isso. E, então, pensando que se trata de um distúrbio psicológico, de um distúrbio bioquímico e neurobiológico, é importante a gente prestar um apoio psicológico, ficar atento que é fundamental a gente ter resiliência em escutar aquela puérpera, ter resiliência em dar soluções para aquelas angústias que ela tem, porque um blues puerperal que não é bem elaborado pode evoluir para a depressão puerperal? Pode, certo? A maioria não vai evoluir, certo? Mas quando a gente conduz melhor, entende o que é que está acontecendo, é muito mais fácil e é uma medida de prevenção, certo? Então, assim, esse slide serve para ilustrar um pouquinho do que é essa montanha-russa, certo? Mudanças hormonais, eu tenho, durante a gravidez, estrogênio e progesterona em doses elevadíssimas. Quando chega no puerpério, isso tem uma queda abrupta, certo? Então, isso gera, além dessas características da alteração neurobiológica, hormonal, a gente observa que tem outras alterações. O despertar várias vezes ao longo da noite, por conta das questões do cuidado, da maternagem, certo? Então, alguns fatores são agravantes, como cobrança familiar, dificuldade para amamentar, falta desse apoio familiar, ter um histórico de depressão anterior ou algum transtorno ansioso é outro fator de risco para isso, certo? Então, é importante a gente ficar atento e entender que o Maternity Blues preenche critério mais ou menos 90% das mães, aqui está falando 50%, mas é ao redor de 85%, certo? E tem um início bem na primeira semana, de 2 até primeira, segunda semana. A depressão puerperal, por sua vez, tem uma prevalência em puérperas de 10% a 20%. Tem vários estudos que falam, tem um estudo que acompanha puérperas na atenção primária em saúde, que fala que isso acontece mais ou menos ao redor de 13%. Então, a gente está falando de um problema de saúde pública que tem índices elevados de prevalência, certo? Quando a gente pensa, imagine que de 100 pacientes, mais ou menos 10 que eu dei alta bem da maternidade, elas podem evoluir para depressão puerperal, é muito, certo? Então, a gente tem que discutir. E quando o departamento traz isso para discussão, é no sentido de que a atenção primária, que o CAPS, que as maternidades, que os ambulatórios gerais estejam sensíveis a atender e a escutar essas puérperas, certo? O início geralmente se dá a partir da quarta semana, persiste às vezes nos 6 primeiros meses, certo? Os sintomas
ficam na maior parte do dia, durante todos os dias, pelo menos por 2 semanas. Então a gente está falando de uma síndrome que não é como o maternity blues, não é como o blues puerperal que a gente falou anteriormente, é uma síndrome que se mantém, certo? Então a gente tem que ficar atento que nas características clínicas a gente vai encontrar desde humor deprimido, choro fácil, perda de interesse, então ela não tem mais tanto cuidado com o bebê, então naquelas imagens que a gente viu, o bebê chorando de um lado e ela do outro, muitas vezes, alguns sentimentos de culpa, ela se culpa muitas vezes, porque não está dando conta e não está cuidando o suficiente que ela imagina daquele bebê, certo? Muita ruminação de incompetência, desesperança em relação à maternagem, muito cansaço físico, psíquico, a gente observa alterações do sono, do apetite, então são mães às vezes que não conseguem, além da restrição do sono natural do puerpério, elas têm alteração do ciclo do sono, elas têm diminuição do apetite, têm pensamentos negativos. É muito comum na depressão puerperal a mãe ter o que a gente chama sintomas obsessivos compulsivos. O que seriam isso? São pensamentos intrusivos de que algo vai acontecer com o filho, então ela fica muito preocupada o tempo inteiro, então entra naquele círculo. Eu tenho uma intrusão, eu tenho um pensamento obsessivo de que algo vai acontecer com meu filho, então eu checo. Tá tudo bem? Não, tá respirando bem. Daqui a pouco volta de novo, aquele pensamento, não vai acontecer alguma coisa, então eu checo mais uma vez, não, tá tudo bem. Eu checo com a enfermeira, eu checo com a técnica enfermagem, se eu estou amamentando direito. Então, mães em depressão puerperal muitas vezes ficam muito preocupadas naquele primeira semana que o bebê perde peso, ela se culpa extremamente, então o que está acontecendo, sou eu que sou incompetente, meu leite está fraco, então é nesse momento que a gente tem que explicar para ela essas coisas, certo? E pode acontecer ideação suicida, certo? Porque é um momento de muita fragilidade, é um momento de assumir um novo papel social, então a gente tem que ficar atento e saber investigar, certo? Ideação suicida sempre é um tabu, então a gente tem que começar a investigar como é que você está se sentindo. Às vezes a mulher dá algumas frases assim, eu acho que eu não tenho mais sentido, eu não estou dando conta. Fala um pouco mais sobre isso e você começa a chegar no ponto que é investigar diretamente se há uma ideação suicida, se tem planejamento. Aí a gente tem que ficar muito atento a isso, certo? Etiologia tem múltiplas, certo? Então, como tudo na psiquiatria, a gente não tem um fator único, diferente do diagnóstico clínico, que eu tenho uma etiologia e uma patologia bem definida. Na psiquiatria, o diagnóstico é muito fatorial. Então, a gente tem dificuldades econômicas, que são fatores de risco, baixo nível de escolaridade, ter uma história prévia de doença psiquiátrica, ter depressão pré-natal, então aquela gestante que durante a gravidez já estava com depressão, certo? Questões relacionadas à autoestima, uma gravidez não planejada e não conseguiu elaborar aquilo como algo do desejo ao longo da gestação. Pacientes que tentaram aborto e não teve sucesso nessa tentativa de abortamento. Quando o parceiro não se faz presente durante o acompanhamento pré-natal, durante aquela gravidez, certo? Pacientes que têm transtorno disfórico pré-menstrual, que é a famosa TPM, tem um fator de risco maior de evoluir com depressão puerperal, certo? Essa é uma escala que eu trouxe para vocês, que eu acho que é uma escala simples de perguntar. Eu acho que todos os serviços deveriam ter essa escala de rastreio, que é uma escala pós-parto de Edimburgo, certo? É uma escala que você pergunta para a gestante como é que ela está se sentindo nos últimos 7 dias. Tenho sido capaz de rir e ver o lado divertido das coisas? Tenho tido esperança no futuro? Tenho me sentido culpado, sem necessidade, quando as coisas correm mal? Tenho estado ansiosa, preocupada, sem motivo? Tenho me sentido com medo ou assustada sem motivo? Tenho sentido que são coisas demais para mim, ela está se sentindo sobrecarregada? Tenho se sentido tão infeliz que durmo mal? Tenho me sentido triste ou sinto muito feliz? Tenho sentido tão feliz que choro, tive ideia de fazer mal a mim mesmo. Então, assim, é um questionário simples que a gente aplica com a gestante. É importante entender que se eu aplicar esse questionário de Edimburgo provavelmente na primeira semana e a mulher estiver no blues puerperal, ela vai pontuar acima de 12,
certo? Mas não necessariamente ela está num quadro depressivo. Então a gente tem que entender bem os critérios, que eu tenho que estar mais de 2 semanas se sentindo assim, e escala não é diagnóstico. Isso é uma coisa fundamental. O psiquiatra, o psicólogo, o enfermeiro, o assistente social ou qualquer outro profissional da rede que pensa em fechar diagnóstico por escala e sem escuta, não vai ter sucesso e não vai ter êxito, e vai errar, certo? Então, a escala é uma ferramenta que auxilia principalmente de rastreio de pessoas que possam estar em sofrimento psíquico e a gente não sabe muito bem como investigar, não se sente à vontade. Mas isso não é diagnóstico, certo? Escala não serve para isso. A depressão puerperal tem um impacto direto nessa dia de mãe recém-nascido, certo? O vínculo fica prejudicado. Imagine se eu não tenho autoestima, me sinto triste o tempo inteiro, não consigo dormir, tenho pensamentos obsessivos de que eu possa fazer mal para o meu filho. Como é que eu vou conseguir estabelecer um vínculo adequado, certo? E esse vínculo inadequado, a gente percebe desde uma ausência da expressão facial, que é compartilhada, já que a mãe não consegue expressar aquele afeto, o bebê também não consegue ter reciprocidade naquele afeto, porque aquele afeto não existiu muitas vezes, certo? Então a mãe tem a dificuldade do toque, tem algumas questões da maternagem que são fundamentais, o banho, o cuidado, escolher a roupa. Então tudo isso, ao longo da observação clínica, a gente vai vendo como é que ela coloca o bebê para amamentar, se ela toca, se ela vai conversando com ele. Então, tudo isso faz a gente pensar ou não, ou descartar uma síndrome depressiva, certo? É importante a gente entender que depressão puerperal, e é importante tratar a depressão puerperal, porque isso tem repercussões não só na mulher, mas tem repercussões nos filhos. A gente está falando de uma mãe que não consegue estabelecer um vínculo adequado, então isso gera a longo prazo naquele RN uma baixa autoestima, são crianças muitas vezes inseguras, podem ter atraso no desenvolvimento cognitivo e emocional, pode ser crianças mais irritadas, opositoras, desafiadoras, certo? Antes de iniciar qualquer tratamento farmacológico, é fundamental a gente descartar algumas condições médicas. As mais comuns são hipotiroidismo e algum distúrbio específico do sono, certo? Então, às vezes a gente está tratando como se fosse uma síndrome depressiva e eu esqueci de pedir uma função tireoidiana, que é um exame de sangue simples, e eu estava diante de uma puérpera que está em hipotiroidismo, que pode ter as mesmas características clínicas de um quadro depressivo, certo? O tratamento: psicoterapia, certo? Eu sempre começo pela psicoterapia porque eu acho que é fundamental, certo? O psiquiatra que imagina que consegue fazer uma abordagem só farmacológica, sem a psicologia como parceira, a gente não vai ter isso nessas intervenções, porque a abordagem farmacológica tem resposta, o paciente vai melhorar, mas quando chega na fase de desmame, nós sentimos muitas dificuldades porque muitas vezes não houve elaboração em relação àquele momento. Então, a primeira coisa que a gente deve conversar com essa puérpera que está em depressão puerperal é sobre uma abordagem psicológica. Entendendo a realidade do SUS, a gente tem que tentar ao máximo fazer com que ela seja acolhida em algum dispositivo de nossa rede, certo? E a abordagem farmacológica, que com essa capacitação, eu acho que é fundamental entender se eu faço acompanhamento dessa gestante que chegou no meu posto de saúde depois do parto, eu também tenho que investigar questões relacionadas à mente. Então, o clínico, às vezes, dissocia muito mente e corpo. Então, eu vejo se a cicatriz está direito, eu vejo como é que está a pega do bebê, mas eu não pergunto como é que aquela mãe está psiquicamente. Então, eu tenho que investigar, porque eu também estou habilitado a tratar uma depressão puerperal. Se eu estou habilitado para fazer condutas em obstetrícia e em ginecologia no puerpério, por que eu não posso também me interessar, estudar e me capacitar para fazer um tratamento psicofarmacológico para uma gestante que está na atenção primária em saúde, que não tem necessidade, ela não está numa depressão grave, não tem necessidade de ir para a atenção terciária, para um CAP, uma atenção secundária para o CAPES, não tem necessidade de voltar para o hospital universitário, ela pode ser atendida no território, que é o ideal. Então, eu tenho que aprender o manejo das drogas e dos psicofármacos, certo? Então, eu trouxe esse slide só para ilustrar. Sertralina sempre é a primeira escolha, porque tanto na gravidez quanto no puerpério, porque não tem quase passagem pelo leite materno, certo? Paroxetina a gente não usa na gravidez,
mas ela é muito segura em depressão puerperal porque não tem passagem pelo leite materno, certo? Fluvoxamina a gente tem dúvidas, então assim, desse slide, o que eu queria que a gente não precisa aprender a manejar, deixa isso para o especialista. Todas as drogas, a gente aprende, olha, eu vou aprender a usar sertralina e paroxetina. Pronto, tá de bom tamanho. Sertralina eu tenho segurança de usar tanto na gravidez quanto no puerpério. Então, se eu estou com uma gestante que está com depressão já pré-natal, então eu inicio sertralina, porque eu não vou ter que trocar depois por outra droga, outro medicamento, certo? É fundamental a gente orientar sobre medidas de suporte, descansar, repor o sono, não tentar fazer tudo, não ficar muito tempo sozinha. É fundamental entender que esse papel social da mãe, muitas vezes o pai também tem que ser chamado sempre para essa escuta. Como é que ele está enfrentando e está lidando com essa questão da paternidade? Muitas vezes são pais que não estão preocupados em como é o estado psíquico da sua companheira. Muitas vezes há uma mudança na cabeça desse pai em relação à sexualidade, assim como há em relação na própria mulher, certo? Então é importante que a gente entenda isso, e isso não é ser intrusivo ao abordar essas questões. Isso é muito mais tabu de nós, somos profissionais de saúde, do que deles. Às vezes eles querem falar sobre isso, sobre as dificuldades que está na sexualidade, as dificuldades que está tendo no relacionamento, e a gente não dá margem para que eles falem sobre isso, certo? Por isso que essa importância de ficar sós com o parceiro sempre que possível, para a gente entender um pouco sobre isso. Conversar com outras mães, é importante que a gente faça com que ela perceba que aquilo não é um problema só dela. Muitas vezes os problemas em saúde mental, o sujeito vive e imagina que só ele que passou por aquilo, e tem muitas pessoas que compartilham do mesmo sofrimento. Tentar que ela comece a sair de casa, faça alguma atividade de lazer, mesmo que seja com esse filho, com o bebê, certo? Então, ser estimulada a ir na praia, ir numa praça, ir no shopping, deixar um pouco com a avó, muitas vezes, que pode assumir esse papel para eu ir no cinema um dia na semana, uma vez no mês, certo? Tentar estabelecer grupos de suporte, e grupos de suporte podem ser estabelecidos desde do posto de saúde, da unidade básica, desde o CAPES, desde o hospital terciário, certo? Então, todos os serviços têm que ter grupo terapêutico, certo? Então, mais ou menos era isso que eu queria falar sobre depressão puerperal. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre o uso de substâncias na gravidez, uso de substâncias psicoativas na gravidez, certo? O crack no Brasil é um grave problema de saúde pública, certo? E a gente precisa ter medidas de enfrentamento. E essa semana eu acho que eu recebi uma mensagem de um grupo que eu achei bem interessante, de um fórum de discussão que vai ter trancar, não é tratar, né? Então, assim, aqui tem a Rafaela que trabalha no consultório na rua, que eu trabalhei com ela também no consultório na rua, e era muito difícil às vezes, para as pessoas que trabalhavam na rede de saúde, às vezes até para o SAMU, entender o que é que o consultório na rua faz. Que a gente não ia lá trancar, a gente ia prestar uma assistência de saúde para aquele usuário que decidiu por diversas contingências. Às vezes nem a gente não entende porque é que ele decidiu estar na rua, sendo que muitos deles, às vezes, tinham vínculo familiar, tinha casa, mas estavam enfraquecidos. Então, entender essa dinâmica do crack é entender que muitas vezes essas gestantes usuárias de crack, elas estão em condição de rua, certo? Então, pensar um grave problema de saúde pública com a assistência de base comunitária, pensar que muitas vezes eu vou ter que fazer redução de danos em vez de simplesmente fazer uma internação compulsória. Eu sei que pode parecer um absurdo no primeiro momento que a gente ouve, mas depois de ver vários pacientes que foram submetidos à internação compulsória e saíram e continuam fazendo uso de substâncias do mesmo jeito, a gente começa a se questionar até que ponto isso é de fato efetivo, certo? Esse estudo é um estudo de Rio Branco que traz uma análise da relação de drogas utilizadas por gestantes na atenção primária, certo? Então, a gente tem que a maioria delas não usava nenhuma substância psicoativa, era cerca de 80%, certo? 6% usavam álcool, 9% tabaco, 0,5% somente crack, 0,5% somente maconha, 1,2% álcool e tabaco, e 0,5% eram usuários de múltiplas substâncias, álcool, cocaína e cannabis, certo? Então é importante a gente entender que
foi interessante o que a Raquel trouxe antes, de uma coisa qualitativa, de um estudo qualitativo, de acompanhar uma usuária de substâncias psicoativas, que depois da maternagem há uma ressignificação. Então, muitas vezes, a porta dos serviços está fechada para essa usuária, no sentido de que ela não se sente acolhida e não vê empatia. Então, a gente tem que trabalhar o tempo inteiro isso. Porque é que, por ela ser usuária, usuária de substância psicoativa, ela chega no serviço e todo mundo já comenta, olha, leito tal é dependente químico. Às vezes a gente vê muito isso, dentro até do nosso próprio serviço, certo? Então a gente tem que ficar atento e entender que estigmatizar não vai ser solução, certo? Que no caso anterior, essa acolhida na maternidade foi decisivo, pelo que a Raquel trouxe, dela se sentir importante e mudar esse papel social dela, que antes era apenas de dependente, certo? Segundo a Fiocruz, cerca de 78 mil mulheres são usuárias de crack no Brasil. Então, entender que, como a gente viu anteriormente, mulheres numa faixa etária reprodutiva ao redor de 30 anos, que é quando tem mais pessoas que estão com o transtorno relacionado ao uso de crack, e cerca de 50% dessas mulheres que usam crack engravidam ao menos uma vez durante o consumo regular da droga. Então a gente está falando de um problema seríssimo que simplesmente passar, olhar e não querer ver, que é o que a gente acaba fazendo muitas vezes, tá levando a prejuízos muito graves, porque entendam que não é só a questão daquela pessoa que está em sofrimento, também tem a questão familiar, tem a questão desse bebê que muitas vezes tem negligenciado seus cuidados no puerpério, certo? Entender que dentre essas pessoas, essas mulheres que engravidam fazendo uso de substância psicoativa, principalmente crack, 85% também usam tabaco, 64% também usam álcool e 52% fazem uso de crack e cannabis. Então, assim, são pacientes, são mulheres que usam múltiplas substâncias psicoativas. É isso que a gente observa quando a gente tem a experiência no consultório na rua. Ela não usa só crack, ela bebe, ela fuma, certo? Então, entender que muitas vezes essa usuária, ela está numa situação muito complicada, de muita vulnerabilidade, então ela precisa de uma maior escuta, de uma maior assistência, certo? Entender que o crack, do ponto de vista fisiológico, ele tem uma passagem muito fácil pela placenta, via transplacentária, certo? Então, o mesmo nível sérico que está na mãe vai estar no bebê e, consequentemente, os mesmos efeitos que tem no sistema nervoso central da mulher de ser uma droga estimulante do sistema nervoso central, de ser euforizante, também o feto vai ter e, consequentemente, esse recém-nascido, e a gente observa muito isso aqui na maternidade, que são recém-nascidos que não param de chorar, que ficam tensos, que precisam, às vezes, de sedação para se aquietar, que não conseguem fazer uma pega adequada, certo? Então, assim, e é importante a gente ficar atento naquela gestante em uso de crack, que ela tem um risco maior de abortamento, tem um risco maior de um crescimento intrauterino restrito, então são bebês que nascem pequenos para a idade gestacional, e são bebês muitas vezes que nascem prematuramente, são prematuros, certo? Então, logo após o nascimento, esse bebê ele sofre uma síndrome de abstinência, ele tem sudorese, agitação, é uma criança que não para de chorar, tem taquicardia, choro intenso, pode ter tremor e muitas vezes precisa de cuidados até intensivos. São aqueles bebês que muitas vezes vão para a UTI porque precisa de uma certa sedação, porque não conseguem se aquietar, não conseguem conciliar o sono, porque é uma síndrome de abstinência como qualquer outra, certo? Então, às vezes, eu trouxe algumas frases para a gente refletir, é difícil avistar ao grupo de usuários de crack em que não haja uma menina grávida, e às vezes a gente desvia o olhar para não corrermos o risco de encontrar o delas, o olhar delas, né? Embaraço pela escravidão da dependência. Então, assim, muitas vezes é exatamente o que eu disse, a gente vê, mas não quer olhar aquela pessoa. Então, inúmeras vezes, antes de trabalhar no consultório na rua, que foi uma experiência muito boa para mim, muito proveitosa, a gente passa em frente ali a Deodoro e vê um monte de gente com com um papelãozinho dormindo embaixo do Banco do Brasil. A gente vê.
quando a gente tem a experiência de começar a escutá-los e ver a subjetividade, a história de cada um deles, então a gente começa a olhar que eles não estão lá porque eles escolheram, como a gente tem essa ideia. E que essa ideia higienista de tirar eles da rua, colocar dentro do CAPS, depois dentro do hospital, não é resolutivo na maioria dos casos. Porque depois, se eu não fortaleço vínculos sociais, não restabeleço vínculos familiares, eu não estabeleço um cuidado em saúde de ter um emprego, de ter uma produção de renda, eles vão voltar para aquele mesmo local, certo? Então, dar o aluguel social, às vezes, não é o suficiente como política de cuidado para essa pessoa, para essa gestante usuária de crack que está em situação de rua, porque não é só a questão de moradia, é a questão de emprego, a questão de renda. Então, a gente tem que ficar atento, que é uma coisa muito complexa mesmo, certo? Então, a gente tem que ficar atento também a isso. A gente está tendo um grupo enorme de crianças nascidos no crack, certo? Que tem repercussões neurológicas que a gente já identifica desde o recém-nascido e a gente não sabe ainda direito o que é que isso pode ter de complicação a longo prazo. Então, a gente está falando hoje muito, vou usar o exemplo da microcefalia, que é uma complicação do Zika, certo? Então, a gente tem um empenho danado e isso é muito bom, muito positivo, que a gente precisa de centros de apoio para essa epidemia também, certo? Da microcefalia, mas a gente tem que começar a parar para pensar também essas crianças, como é que elas vão evoluir, quem é que está pesquisando, estudando esses recém-nascidos que nasceram em intoxicação aguda, que passaram por uma síndrome de abstinência, quais são as consequências cognitivas, sociais, quais são as consequências a longo prazo desses recém-nascidos. Então a gente precisa estudar um pouco mais, porque eles estão nascendo. E em cada dia, mais frequentemente, certo? Isso eu vou passar. E eu vou falar de uma outra substância que é a que mais preocupa, embora eu traga primeiro o crack, não é o que a gente vê na prática como mais comum. O abuso de álcool é muito mais comum na gestação, como eu via quando eu mostrei para vocês naqueles dados da atenção primária, do que o abuso de crack. O crack é muito em voga porque todo mundo chama a atenção e gera um desconforto muito grande social. Mas o álcool é uma droga lícita, que pode fazer propaganda, então acaba que é um maior problema em relação ao uso de substâncias e é uma droga lícita, né? Então a gente tem repercussões que é a síndrome alcoólico-fetal graves, certo? Então, a mulher que faz uso continuado de álcool durante a gravidez, a gente já tem uma síndrome bem documentada, que o bebê tem desde microcefalia e todas essas características clínicas que vocês estão vendo, certo? E é importante a gente entender essa mulher que, às vezes, ela está fazendo uso de álcool em decorrência de alguns contextos psicossociais que devem ser investigados. Às vezes, é uma mulher ansiosa que faz uso de álcool para tratar aquela síndrome ansiosa. Às vezes ela não consegue sozinha, ela precisa de ajuda e a gente precisa dar um suporte em relação a escutá-la e às vezes até fazer um tratamento farmacológico, um tratamento psicoterápico, certo? Então isso é fundamental. Então era isso mais ou menos que eu tinha para falar e eu queria encerrar apenas falando assim, do quanto é importante a gente ter rede estruturada, certo? A gente discute muito e a gente está discutindo hoje 2 problemas que são de fundamental importância, mas se a gente não tem rede para que essas pacientes sejam atendidas, acolhidas, a gente não vai conseguir sair, dar o passo seguinte, que é acolhê-las e tratá-las adequadamente. Então a gente precisa elaborar essa rede, construir e de fato implementá-la.